Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Almeida. Hoje nós estamos aqui iniciando um curso totalmente novo de programação CNC para comando FANUC e comando Sinumeric, que é da Siemens. Bom, então hoje, como nossa primeira aula, nós vamos entender aí e aprendermos juntos as bases da programação CNC. A primeira base da programação CNC são as coordenadas, dela que parte a localização para a gente realizar a usinagem, seja em torno, seja em fresadora, seja em corte a laser, corte a água. Essa é a base do CNC, da programação, uma das bases. A primeira base, que é a que nós vamos ver hoje, é chamado de plano cartesiano. Esse plano cartesiano é o mesmo que nós estudamos na matemática. Nada mais é do que a localização de coordenadas através de um plano. Vamos aprendermos aqui juntos. Bom, então aqui nós temos um exemplo aqui desse plano, que é semelhante ao mesmo, na verdade é o mesmo da matemática. E aqui nós temos dois eixos. Temos o eixo X, o eixo longitudinal, e transversal a ele, no ângulo de 90 graus, nós temos o eixo Y. Olha, aqui nós podemos observar que nós temos 4 quadrantes. Esse é o primeiro quadrante, isso no sentido anti-horário. Segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Outro ponto muito importante de lembrar e de raciocinar na hora de você lembrar do plano cartesiano é conhecer muito bem esse pontinho aqui, ó. O cruzamento, a interseção dessas duas linhas gera esse ponto. Esse ponto aqui é chamado de origem. Por que origem? É a partir desse ponto que eu tenho ali o meu zero, tanto no caso aqui para dois eixos, tanto para X e como para Y, e a partir desse ponto meu mágico, esse ponto principal, que sai as minhas coordenadas. Então, para a direita positivo, esquerda negativo no eixo Z. Para cima, positivo no eixo Y e para baixo negativo. Beleza? Então essa aqui é a minha origem, onde que é o meu zero para o eixo X e o zero para o eixo Y. Então, como eu coloquei aqui, 5, 10, 15, 20, 25, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. Mesma coisa vale para o eixo Y. Menos 5, menos 10, menos 1, menos 2, e assim sucessivamente. Beleza? Então vamos lá aqui para a gente entender. Eu coloquei aqui, criei uma tabelinha aqui. Então aqui eu tenho nosso ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, E e F. E temos aqui duas coordenadas. Então vamos aqui primeiro aqui, nessa primeira coordenada aqui, ó. A 10 e Y 5. Então vamos marcar aqui para a gente entender como que funciona isso. Olha. Então aqui, ó, no eixo X eu tenho 10. Então você vai fazer uma pequena marcação aqui no seu ponto 10. E 5 em Y. Então você marcou 10 aqui e vai levar até lá no 5 em Y. Olha. Então você vem aqui, faz tracejado aqui mesmo. E o cruzamento aqui é como se criasse um novo eixo X e um novo eixo Y. E aqui seria como se fosse a minha origem novamente. Só que na verdade aqui a origem é seu ponto zero. Então aqui eu tenho o meu ponto A. Então, da minha origem eu tenho 10 milímetros aqui no eixo X e 5 no eixo Y. Então aqui a interseção aqui dessas duas linhas que eu criei a partir eu gerei um ponto que é o meu ponto A. Vamos lá agora para o ponto B. É bem fácil essa matéria, bem simples. Então, vamos ao nosso ponto B. 15 no eixo X e 10 no eixo Y. Olha, 1, 2, 3, estou marcando 5 aqui. Então, 5 milímetros, 10, 15. Fácil, né? Então, você marca aqui o seu ponto 15. Então, você vai criar uma linha aqui, ó, perpendicular ao eixo X para determinar a distância, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então, ó, até 10 milímetros no eixo Y. Olha, então aqui, ó, eu fiz mais ou menos na escala aqui, não segui uma escala, melhor dizendo. Então aqui agora eu gero aqui a partir do 10 milímetros ali, ó.
E a interseção dessas duas linhas aqui, eu gero outro ponto, que é o meu ponto B. Ou seja, 15 milímetros no eixo X e 10 milímetros no eixo Y. Vamos agora para o ponto C. Presta atenção agora que você vai observar aqui que está menos 15 no eixo X. Então, no eixo X está no quadrante negativo. Aqui é minha origem, passa a contar agora negativamente. Então, ó, tem menos 15, então você marca aqui, ó, menos 15, deixa eu passar para o lado de lá. E 10, semelhante ao outro lado lá. Então, ó, você marca aqui. Essa marcação aqui, gente, é só para localização da coordenada, mais nada. Beleza? Depois eu vou contar um segredo para vocês, mas por enquanto vamos fazer uns exercícios aqui para a gente aprender e fixar bem essa matéria ainda, ou para as pessoas aí que tem muito tempo que não se esqueceram como que é, né? Fazer relembrar. Então aqui eu tenho o meu ponto C, menos 15 no eixo negativo, no sentido negativo no eixo X, e 10 milímetros positivo, né? Então está para cima, então ponto C. Vamos agora ao nosso ponto D. Então, nosso ponto D, nós temos menos 15, a nossa próxima coordenada, para X e 5 para Y. Então, vamos lá. Continua em menos 15, agora eu tenho 5 aqui, ó. É somente fazer a marcação aqui novamente, olha. Então, aqui, na interseção aqui das duas linhas tracejadas, eu tenho o meu próximo ponto, que é o meu ponto D. Bem fácil, né? Bom, próximo ponto, vamos observar. Então, nós já trabalhamos aqui no eixo X, no quadrante positivo e negativo. E no eixo Y, somente no quadrante positivo. Então, nós temos um próximo exemplo, que é o ponto E. Menos 10, ou seja, continua trabalhando no quadrante no sentido negativo e tá entre os dois quadrantes aqui, ó. Entre os dois aqui, ó. O segundo e o terceiro quadrante. E tenho menos 5 em Y, significa que está aqui. Então, como eu tenho menos 10 em X, eu tenho aqui. Eu vou marcar aqui agora. Vamos marcar aqui, gente. Então, marcamos aqui, ó. Fazemos a marcação. E agora faço a interseção aqui, né, o cruzamento das duas linhas, que vai gerar a minha localização, a minha coordenada aqui, que é o meu ponto E. Então nós estamos quase fechando aqui o nosso exemplo aqui do plano cartesiano, ou sistema de coordenadas cartesianos. Ponto F, estou rodando igual peão aqui, né? Ponto F, tenho 5 positivo, na verdade aqui era negativo, ficar negativo. Não, positivo mesmo, tá certo. 5 positivo no eixo X, tá vendo? Segue a tabela. E menos 10 em Y. Então aqui, ó, 5 positivo e menos 10. Vamos marcar aqui, ó. E aqui eu tenho, encerrando o meu ponto F. E vamos falar um pouco aqui sobre o nosso plano cartesiano. Bom, então vocês viram aí que é bem fácil você fazer a localização de coordenada utilizando o sistema cartesiano. Bom, então presta bastante atenção aqui agora. Numa usinagem qualquer, esses pontos aqui definiria o perfil da usinagem. Então, na usinagem, você vai ligar um ponto ao outro. E você vai determinar velocidades de usinagem. Por exemplo, você não corta uma peça de aço e, como se diz, imaginando que fosse um machado, né? Um exemplo bem grosseiro. Se você der sua machadada na árvore, você não consegue cortar ela com apenas um golpe. Você tem que deferir ali vários golpes para retirar aquela quantidade de material até você conseguir cortar ela, não é? Então, esse é chamado de um passe, ou seja, ela tem um determinado avanço, uma velocidade
que ela vai sair desse ponto A para o ponto B, do B para o C, do C para o D, entendeu? Então isso nós vamos ver nas próximas aulas, que é a outra segredo da programação CNC. Mas antes disso, essa aqui, na minha opinião, é o ponto-chave, que são as coordenadas. São as coordenadas responsáveis pela exatidão das peças, ou seja, da qualidade, não, as principais. Se você errar na coordenada, você pode acertar tudo. Então sua peça já está errada. Errou a coordenada, você vai ter um perfil totalmente diferente do desejado. Então essa que é a base. Então, na próxima aula nós vamos ver um exemplo. Esse aqui é um exemplo que eu não defini ele como fresa, como torno, mas nós vamos ver exemplo para torno e para fresadora. Esse mesmo exemplo também de fresadora pode ser usado para corte a água, ou corte a laser, ou no outro tipo de máquina CNC. Então, nós fechamos aqui a nossa primeira videoaula, um vídeo bem simples e curto, e eu espero vocês na segunda aula. Um grande abraço e até o próximo vídeo.